Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e eu estou gravando esse vídeo para falar sobre um livro, né? Esse livro aqui, o quinto volume de uma história da filosofia. Vou falar sobre a filosofia russa hoje e quero convidar vocês a irem para o meu Instagram, né? O meu Instagram voltou a funcionar e ele está com grandes novidades, seja na área de filosofia, de política, né? E também temas correlatos, né? Como literatura, história e direito. Então eu convido vocês para passarem no meu Instagram, né? E se inscreverem lá também, né? Peço que se inscrevam aqui no canal, quem não for inscrito, e que compartilhem o link, deem o like se desejarem e façam comentários também se desejarem. Hoje o vídeo vai ser para falar sobre o quinto volume de Uma História da Filosofia. Aqui está a filosofia russa, positivismo e existencialismo. Mas o meu interesse vai ser na literatura, na filosofia russa. Né? A filosofia russa que tem a história desde o século XVIII até o século XX, né? É contada essa história da filosofia russa na modernidade e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Mas quem que é o autor desse livro? Né? O autor está aqui na contracapa, é o Frederick Copleston. O Copleston. Ele é um padre jesuíta, né? Nascido em 1907 e que se dedicou a estudar a filosofia e a história da filosofia, né? A metafísica e a história da filosofia. Ele foi professor de filosofia da cátedra de metafísica e também de filosofia de forma geral na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, na Espanha, na Itália e na Alemanha, né? E ele morreu em 1994. Então, ele tem uma grande experiência em história da literatura, foi a sequência de livros que ele publicou, né, os 5 volumes que compõem essa série, uma história da filosofia, que vem agora para português, e basicamente rivaliza com a história da filosofia do Giovanni Reale, né? Que é um italiano. É a melhor história da filosofia escrita em língua inglesa. Né? Então, percebam que não é pouca coisa. Né? A história da filosofia escrita em língua inglesa é a melhor de todas. E vou falar um pouco sobre a filosofia russa. E aqui a filosofia russa vai ser tratada a partir do século XVIII. Por quê? Porque antes do século XVIII praticamente não existia filosofia russa. Né? A cultura russa era bastante pobre, bastante empobrecida até o século XVIII. Ela tinha aí o contato com a cultura mongol e a cultura formada a partir da teologia e dos ensinamentos da Igreja Ortodoxa Russa, né, que eram controladas pelo Estado na época, né, e passou a ser mais controlada a partir de Pedro o Grande. E a partir do século XVIII, a Rússia que vivia fechada para o Ocidente, ou quase completamente fechada para o Ocidente, ela passa a ter uma abertura maior para o Ocidente, a partir de Pedro o Grande. Pedro o Grande foi o grande quem abriu as portas da Rússia para a cultura ocidental, né? Com grandes obras também, e foi ele que fez com que a Igreja Ortodoxa ficasse sob o domínio do Estado, né? do czar. E foi a partir de Pedro o Grande e a partir de Catarina II, que também é chamada de a Grande, né? Catarina a Grande, que viveu no final do século XVIII, foi a, a, é, a czarina da Rússia do final do século XVIII.
ela tinha amizade direta com os filósofos iluministas franceses, principalmente Voltaire, Diderot e Montesquieu, né? Então, ela abriu ainda mais as portas da Rússia para o Ocidente. A partir daí é que começa a ser formada a chamada inteligência russa, ou inteligência russa, ou seja, a partir daí que começam a nascer a classe intelectual, que começa a nascer a classe intelectual russa, né, do século XVIII e século XIX, que vai dar origem aos pressupostos filosóficos e mentais, né, que vão desaguar na Revolução Russa do século XX. Né? Então, aqui ele vai falar de diversos nomes, né? Eu não vou falar de todos eles, né? Porque até seria enfadonho, seria algo desgastante, cansativo, né? Falar de cada um deles. Tanto é que muitos são desconhecidos para o grande público também, mas tem nomes como Shaadev, Kireevsky, Herzen, Bielinski, que era também literato, né? Bakunin, que era o grande anarquista, né? Foi o grande anarquista da Rússia, Chernyshevsky, que publicou O que Fazer, né? Que influenciou o Lenin, por exemplo, o Vladimir Lenin, o primeiro ditador da União Soviética, Pisarev e Lavrov, né? Foram alguns dos autores, alguns dos filósofos que marcaram o final do século XVIII e o início do século XIX, principalmente o século XIX na Rússia, né? Que foi a época mais frutífera em termos de pensamento. Né? Nós também temos algum destaque para pessoas que não foram filósofas, mas que contribuíram de algum modo para frutificar e fazer florescer assuntos filosóficos e discussões filosóficas. Né? E nós temos os três grandes autores, os três grandes romancistas do século XIX. Dostoiévski tem um capítulo inteiro só para Dostoiévski, né? É aqui o capítulo 7, Dostoiévski e a filosofia. Tem um capítulo quase inteiro só para Tolstói, que é o capítulo 8, o sentido da vida, né? O sentido na vida e na história. E tem algumas páginas sobre Turgenev, que publicou Pais e Filhos também, que nós já vimos aqui no canal. Né? Então, tem a discussão filosófica envolve também esses romancistas, que publicam sobre várias obras, né? E dentre essas obras tem discussões sobre o sentido da vida, sobre o sentido da liberdade, sobre a existência ou não de Deus, né? Que é um dos grandes temas para Dostoiévski, por exemplo. Né? O sentido da vida é um dos grandes temas para Tolstói, em Ana Karenina, por exemplo. Né? E uma das grandes discussões filosóficas, né, só para citar um exemplo aqui, é a questão a respeito da lenda do Grande Inquisidor, que foi publicada por Dostoiévski no seu último livro, no livro onde ele estava com a maior carga de experiência. Né? Então, no livro Os Irmãos Karamazov. Ele, por meio do seu personagem, Ivan Karamazov, fala sobre a lenda do Grande Inquisidor. Nessa lenda, Jesus Cristo ele volta à Terra, não na vinda gloriosa de Deus, né? não no seu retorno glorioso, mas ele volta à Terra de maneira humilde ainda. Né? E ele volta para conceder a plena liberdade e a plena vida para o povo. Né? Mas ele é barrado pela figura do Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor seria uma espécie de administrador geral ou uma espécie de governante geral, seja no aspecto teológico, seja no aspecto civil mesmo, daquele povo, né, daquela sociedade. O Inquisidor ele fala para Cristo, né, ele prende Cristo e ele vai executá-lo, ele vai crucificá-lo outra vez, e ele fala que
o grande inquisidor fala para Cristo que o povo não quer a liberdade, que ele cede a liberdade em troca daquele que lhe dá os bens da necessidade, né? Daquele que lhe dá os bens, o bem-estar material, o conforto material. Então, essa é uma das grandes discussões, né? Ou seja, o sentido da liberdade, o sentido da própria vida para Dostoiévski é colocado aqui, né? E é claro, é uma crítica à Igreja Católica, né, a questão da Inquisição na Igreja Católica, mas também é uma crítica aos regimes autoritários e totalitários que viriam a se estabelecer, inclusive na própria Rússia, né, que já tinha um regime autoritário na época, mas que viria a ter um regime totalitário, especialmente a partir de Stalin, né, com o comunismo stalinista, no qual havia uma troca entre a liberdade, o povo cedia a liberdade em troca do bem-estar material ou em troca da promessa de bem-estar material, que muitas vezes nem era cumprida essa promessa, né? O bem-estar material que era basicamente veiculada por meio do socialismo, da propaganda socialista, da propaganda comunista, né? E até os dias de hoje nós ainda temos esse problema. Né? Nós cedemos parte da nossa liberdade para que os governantes nos deem o bem-estar material. Né? Mas até que ponto isso é válido? Até que ponto isso é legítimo? E até que ponto isso é bom para nós? Né? Até quando nós vamos ceder a nossa liberdade em troca de bens materiais? Né? Essa é uma das questões que se coloca até os dias de hoje. Né? A impressão geral, né, é claro, eu não vou falar de cada um dos autores aqui, tem a figura de Lenin no centro, né, que é uma das figuras que se coloca tanto na política da União Soviética quanto da própria filosofia comunista, né, a filosofia marxista-leninista que foi formada e que foi estabelecida como a base para a União Soviética. A minha impressão geral, né, que eu vou falar nesse vídeo, já que não vou falar de cada um dos filósofos aqui, é, é de que os pensadores, a maioria dos pensadores que formaram a inteligência na Rússia, que formaram a classe intelectual russa, foi profundamente influenciada por dois grandes fatores, por duas grandes mentalidades. Né? Primeiro, a mentalidade revolucionária, né? A mentalidade revolucionária de índole principalmente é, socialista, né? Índole principalmente socialista, que vinha do Ocidente. Então, os ocidentalistas foram muito influenciados por essa visão. Existia uma divisão entre ocidentalistas e eslavófilos, né? Entre aqueles que preconizavam o retorno à cultura propriamente russa e aqueles que buscavam a cultura no Ocidente, as fontes culturais no Ocidente, para que a Rússia pudesse ser contaminada ou pudesse beber dessa fonte do Ocidente. Né? Então, a mentalidade revolucionária tomou conta de grande parte da intelectualidade russa, né, que vivia sob um regime autoritário, vivia sob um regime ditatorial e queria uma mudança total da sociedade, uma mudança radical da sociedade, mediante uma concentração de poder nas mãos de uma elite revolucionária, nas mãos de uma vanguarda revolucionária. Né? Então, essa mentalidade revolucionária tomou conta de grande parte dos pensadores russos, principalmente no século XIX. Né? E a mentalidade pró-eslavófila, ou seja, a de que a Rússia teria uma missão espiritual a cumprir em relação ao Ocidente e em relação a toda a humanidade. Né? A Rússia tinha uma vocação espiritual superior às demais nações e que ela deveria cumprir em relação a toda a humanidade. Então, essas foram as duas grandes mentalidades que fizeram com que
a Rússia no século XIX estivesse preparada intelectualmente ou psicologicamente para o advento do comunismo. Né? O comunismo surge como uma consequência lógica dessa mentalidade filosófica. Né? Um dos autores modernos, né, fala que nada está na realidade de um país que antes não esteja na literatura daquele país. E eu diria mais, né, eu diria que nada está na política de um país, na sociedade, que antes não esteja na sua filosofia também, né? Porque a filosofia também faz parte da literatura, né? Um tipo específico de literatura. Então, isso já criou essas duas mentalidades, a revolucionária, socialista principalmente, e a eslavófila, de que a Rússia tinha uma missão a cumprir, uma vocação espiritual a cumprir para com toda a humanidade, e isso, a fusão dessas duas coisas origem a, é, deu origem ao comunismo, né, à União Soviética. Mesmo os autores mais religiosos, como Vladimir Soloviev, eles foram influenciados por essas duas mentalidades. Basta ver como ele foi influenciado pelo pensamento de Hegel, né, Friedrich Hegel, que era basicamente uma mentalidade que dá origem a várias revoluções. Né? O próprio Marx é tão influenciado por Hegel. O próprio Dostoiévski, ele é crítico do socialismo ateu, mas ele prega, ele chega a falar a favor de um socialismo russo cristão, e ele é próximo do pensamento eslavófilo, ou seja, ele pensa que a Rússia tem uma missão a cumprir em relação a toda a humanidade, uma missão até religiosa e espiritual a cumprir em relação a toda a humanidade. O Tolstói, por exemplo, ele é um cristão, mas ele é anarquista, né? Ou seja, todos eles são influenciados por essas duas mentalidades. E quem prepara o terreno mais propriamente para o comunismo são o Lenin, né, o Plekhanov e o Bukharin, né, são os que preparam o terreno para o advento especialmente do socialismo soviético, para o comunismo soviético, né, a eclosão e a manutenção do regime. E, uma vez instaurado o regime, o Stalin vai ser o administrador dos filósofos, né? Ele que vai ser o filósofo mor, que se coloca como o pensador maior, que vai orientar os demais filósofos como eles devem agir. E, de fato, por mais que possa haver uma criatividade nisso, sempre deve estar na base do marxismo-leninismo, ou seja, todo pensamento filosófico dentro da Rússia deve estar baseado no marxismo-leninismo. Né? E aí foram os filósofos que atuaram no exílio, né? Ou seja, fora da Rússia, que puderam, de fato, respirar, né, um ar mais puro, ou seja, puderam falar de outras coisas que não o marxismo-leninismo, puderam criticar a ideologia oficial do partido, a filosofia ideológica do partido, né, e da União Soviética, e puderam falar de outros assuntos também, principalmente sobre religião e sobre o vínculo da religião com a filosofia, coisa que não poderia ser falado na época do socialismo soviético, né, porque a religião era o ópio do povo, como diria Karl Marx. Né? Ou seja, a religião é um tema proibido, era um tema proibido entre os filósofos oficiais da União Soviética, a menos que se falasse contra a religião. Então, filósofos como Berdyaev, Shestov, Frank, Losky, né, e o próprio escritor Alexander Solzhenitsyn, né, foram alguns que puderam criticar mais pesadamente o regime soviético e puderam falar de temas livres como religião e seu vínculo com a filosofia, temas de metafísica, de espiritualidade, etc. Né? E ainda que eles possam ser acusados de hereges, né, ou seja, muitos deles se colocam contra a linha oficial da Igreja Ortodoxa, né,
russa ou contra o próprio catolicismo oficial, contra as linhas protestantes, né? Ou seja, formam uma mentalidade religiosa que é separada, de certa forma, desses vínculos com a ortodoxia, por mais que eles possam ser acusados de heresia em alguns pontos, em alguns apontamentos, né, e pensamentos, né, é inegável o resgate da criatividade e do sopro de liberdade que trouxeram esses filósofos no século XX, né, para a União Soviética ou para quem pôde lê-los. Né? E Copleston ele escreveu, né, esse livro em meados do século XX. Foi na segunda metade do século XX, né, por volta de 1960 e poucos. Ele vai falecer em 94, né, então ele falece ainda no século XX. Então ele não teve contato com a sequência do pensamento russo, principalmente do pensamento ideológico russo, a partir do final do 20 e início do século 21. Né? Principalmente não teve contato com o eurasianismo. Né? O eurasianismo que está muito bem retratado no livro o livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, né? Um debate entre o professor Olavo de Carvalho e o teórico ideólogo Alexander Dugin, né, que é o principal teórico do movimento que foi o nacional-bolchevismo e que agora é o eurasianismo, né, que é a principal ideologia em vigor na Rússia hoje. Né? E, no entanto, o autor ele trouxe um importante princípio para nós entendermos com profundidade esse pensamento ideológico de hoje da Rússia, né, que continua sendo uma fusão entre a mentalidade revolucionária do Ocidente, principalmente socialista ou socializante, com o pensamento de que a Rússia tem um papel espiritual superior a cumprir em relação a toda a humanidade. Então, essa base continua sendo a mesma. Né? A Rússia ainda é marcada pela fusão entre pensamento revolucionário e eslavofilia. Né? Esse pensamento de que a Rússia tem uma missão marcada para com toda a humanidade. Eu recomendo também o vídeo da Bruna Torlai sobre a filosofia russa, né, que ela publicou recentemente. É o que eu conheço de publicações sobre esse livro. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e deixo um abraço a todos. E não esqueçam de visitar a minha página no Instagram. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.